Capítulo de número 1, tá bom? Estava conversando com a minha esposa esses dias, sobre o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. E todos nós temos um chamado, fomos escolhidos por Deus. E às vezes nós temos alguns pregadores, que nós nos espelhamos. No caso dos levitas, aqui tem alguns levitas, alguns adoradores que vocês se espelham. E quando nós falamos de ensino, nós também temos grandes referências na nossa nação que ensina a palavra do Senhor. Mas eu dizia com a minha esposa que cada um de nós temos um chamado único. E não adianta a gente querer copiar esse ou aquele, querer ser igual esse ou aquele ou aquela, porque você tem uma medida que o Senhor te deu. E eu peço ao Senhor que nestes ensinamentos que nós temos ministrado aqui na igreja, e hoje já é, se não me falha a memória, a quinta semana, ou quinto estudos que nós ministramos o mesmo tema. E eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus venha nos orientar, venha nos capacitar, para que estes estudos não seja um curso de teologia, que às vezes fica enfadonho ali, muitas palavras difíceis, não. Mas também que não seja um culto vazio, que seja um culto onde o Espírito Santo de Deus venha ministrar aos nossos corações de uma forma tremenda e poderosa. E lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje nós vamos tratar de um tema dentro da salvação, que é a santificação. Daqui a pouco eu vou dar uma introdução e eu vou abrir também para a igreja quiser fazer perguntas, tiver alguma dúvida que queira colocar aqui diante da igreja, nós vamos ministrar também a este respeito. Dúvidas que estejam dentro aqui do tema, que nós vamos estudar. E diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, somente o versículo de número 2. Obrigado, irmã, estou vendo ali pelo reflexo que já está lá na frente. O capítulo 2 diz assim: a igreja, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. Vou repetir novamente. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu vou assentar um pouquinho aqui neste banco, ao lado do nosso pastor, da nossa pastora, e eu vou pedir para você olhar para esta imagem que foi colocada ali naquele telão, e que você não preste atenção somente no presbítero Ney que está aqui ministrando, mas que você reflita no plano de salvação para a sua vida. Eu quero que você olhe para esta imagem, para as palavras que estão escritas ali, e eu quero que você imagine o plano de salvação que o Senhor tem aplicado na sua vida e na minha vida. Ali, quando você lê essas palavras, não são etapas. Não é uma etapa que acontece aqui, outra ali, outra acolá. A salvação na minha e na sua vida é um pacote completo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu este presente. E quando nós falamos de salvação, nós falamos do plano de Deus para a humanidade. Nós sabemos que o homem, ele foi criado ali no Jardim do Éden. Quando eu falo homem e a mulher. E através ali da desobediência, eles pecaram e foram destituídos ali daquele lugar do Jardim do Éden e foram colocados para fora. E ali, quando eles desobedeceram a Deus, o pecado, ele entrou no homem e ele entrou na mulher, ele entrou na humanidade. E nós lemos na palavra de Deus que desde o início o Senhor, ele tem traçado este plano de salvação. E nós vamos ler na Bíblia Sagrada que diz que o Senhor já fez este plano antes de que houvesse o mundo, antes que houvesse a humanidade. O Senhor já tinha traçado este plano de salvação para a minha e para a sua vida. Mesmo a humanidade pecando, errando, se afastando de Deus, nós não fomos abandonados por Deus. Deus não deixou a sua
criação abandonada ali à mercê das suas coisas, mas Ele traçou um plano de salvação. E dentro deste plano de salvação sobre as nossas vidas, nós aprendemos sobre a justificação. E nós aprendemos que a justificação, ela é feita nas nossas vidas através de um plano de Deus, na qual Ele nos leva para um tribunal, como se fosse um tribunal, e ali naquele tribunal Ele nos perdoa. Ele nos perdoa não de acordo com as nossas obras ou com aquilo que nós fazemos, porque se nós formos atentarmos ali para... Deixa eu ficar de pé agora, você já reparou bem? Se nós formos atentar para a nossa justificação, o que nós merecíamos para as nossas vidas era o inferno. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. E a morte nos leva o quê? Nos leva a viver na perdição eterna. Mas Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através deste amor tão grande que nos resgatou, que nos chamou, nós quando somos salvos, nós encontramos Jesus, nós reconhecemos, nós usamos essa expressão, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas na verdade a Bíblia fala, não foste vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, né? Então o Senhor nos escolheu, nos deu esta oportunidade de viver a salvação. E quando nós passamos por este processo da justificação, nós passamos por um processo onde o Senhor, através, não dos nossos méritos, mas através dos méritos de Jesus, nós somos justificados. E quando nós somos justificados, nós somos perdoados. E quando nós somos perdoados, nós temos a oportunidade novamente de trazer para as nossas vidas aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. Sabe aquela comunhão que o Senhor tinha com o homem, com Adão e Eva? Onde diz a palavra que na viração do dia, todos os dias, o Senhor se apresentava ali naquele jardim e conversava com aquele casal de uma forma tão gloriosa, e a humanidade perdeu isso. Mas através da justificação, quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não vê mais os meus pecados, as minhas falhas, mas Ele vê o sangue de Jesus que verteu por mim e por você na cruz do Calvário, e através deste sangue que purifica todos os pecados, Ele nos dá a oportunidade de nos adentrar no Santo dos Santos através do novo e vivo caminho que foi feito através do sacrifício de Jesus. E quando nós entendemos isso como igreja, quando nós entendemos a nossa posição em Cristo, e este é um dos primeiros tópicos que eu quero trazer aqui para a igreja, quando eu entendo a minha posição em Cristo Jesus, aquilo que Jesus fez por mim, da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou, eu tomo posse da palavra do Senhor que é viva e eficaz, e eu começo a andar de uma forma diferente. Eu começo a ver a palavra de uma forma diferente. Eu começo a ver os louvores que são interpretados aqui na igreja de uma forma diferente. Eu começo a analisar a palavra do Senhor que é ministrada neste altar de uma forma diferente. Por quê? Porque os meus olhos, eles foram abertos para a revelação da palavra do Senhor. Porque tudo que acontece na igreja, aliás, o propósito da igreja é trazer a salvação em Cristo Jesus. E isso só acontece porque nós fomos justificados por Deus. E isso não vem de vós. Nós já falamos sobre isso e vamos repetir quantas vezes for necessário. Isso não vem de vós. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem pela graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é um favor que eu não merecia, mas o Senhor, pela sua infinita bondade, que nos amou primeiro ao ponto de dar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a justificação para a igreja é algo importante, porque quando eu tomo posse da palavra, Jesus disse isso, e conhecereis a verdade e a verdade vos...
Conhecereis a verdade e a verdade vos... Quando eu conheço a verdade, eu entendo a minha posição em Cristo Jesus, eu tomo posse da palavra. E alguns enganos que vêm na minha vida, principalmente ali no início da nossa caminhada cristã, sabe aquele engano na qual o inimigo fala para você: olha, Deus não te ama. O que você faz tanto na igreja? Por que você vai tanto naquele lugar? Olha para a tua vida não muda, você continua na luta, continua na batalha. Esses enganos que o inimigo começa a soprar na sua vida, quando você conhece a verdade te liberta, você começa a rejeitar estas palavras, porque você fala para você e para o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, ele habita em você, ele te ajuda a entender a palavra, você entende a palavra do Senhor que diz que você foi resgatado não pela sua obra, você é um pecador, mas é um pecador perdoado em Cristo Jesus. Lembra que eu disse para você que não é etapas, às vezes a gente ministra, dá a impressão que são etapas que acontecem na nossa vida, mas não. E nós passamos pela regeneração. Nós lemos isso na aula passada, e nós frisamos naquela passagem de Nicodemos, onde Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos, ele olha para Jesus e fala: como pode um homem como eu, sendo já velho, nascer de novo? Por um acaso poderia eu entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus fala: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E quando eu falo de regeneração, antes de eu entrar aqui na santidade, regeneração é novo nascimento. Novo nascimento, e este novo nascimento, o único que pode nos fornecer é o Evangelho, é Jesus Cristo, é conhecer a palavra de Deus, é passar por este encontro da salvação. E eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda, mas com convicção e verdade: você já é salvo por Deus? Você já foi salvo através do sacrifício de Jesus? Você está vindo na igreja, talvez há um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu estou há 25, 26 anos, eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus? E a minha resposta não pode nem pestanejar. É sim, eu tenho certeza que eu fui comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a santificação. Mas não podemos falar de santificação sem falar sobre a regeneração. Como eu disse para você, é um novo nascimento. Porque este novo nascimento é quando o Senhor pega aquela velha criatura, sabe aquela criatura que andava tortuoso, andava por caminhos errados, fazia coisas erradas, mas tem um encontro com Jesus. Tem um encontro com Jesus, entra na igreja, nessa igreja ou em outra igreja, não sei aonde que você teve o seu encontro com Jesus. E pelo que eu estou vendo aqui na nave da igreja, somos todos cristãos. Talvez você que esteja assistindo aqui, não sei se é live, irmãos, eu não entendo, não tenho rede social, essa live, este culto online. Talvez você ainda não tenha tido este encontro com Jesus. Mas hoje o Senhor te dá esta oportunidade, para você viver esta salvação, essa salvação que somente o Evangelho da graça pode proporcionar, o Evangelho que é Jesus. Jesus é as boas novas. E quando nós falamos de nascimento, de novo nascimento, nós falamos de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, que foi salvo, que passou por este processo da justificação, teve os seus pecados perdoados, e ele nasce de novo. Ele nasce não da carne, não tem uma regressão, você não tem uma encarnação, mas nesta própria vida que você está vivendo hoje, chamado agora, você tem a oportunidade de viver este novo nascimento, esta nova oportunidade de levar uma nova vida em Cristo Jesus. E quando você nasce de novo,
Você começa a passar por este processo de santificação. E é uma coisa praticamente simultânea, ao mesmo tempo. Concomitante. Essa é uma palavra difícil, né? Não estou falando em línguas não. Mas concomitante é ao mesmo tempo. É como Jesus ali diz para os seus discípulos antes de subir aos céus. Ele diz assim, olha, vocês, eu vou ao Pai. Mas vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele não estava dizendo, olha, primeiro vocês vão começar em Jerusalém, depois na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas usa uma palavra chamada concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, vocês vão ser testemunhas aqui, acolá e acolá. E aqui na salvação é da mesma forma. Quando eu passo pelo processo da regeneração, e você deve lembrar do dia que você teve o encontro com Jesus. Sabe aquele dia que você se derramou na presença de Deus? Que você veio para a igreja ali, destruído, com a sua vida acabada, mas você recebeu uma palavra. E esta palavra, ela entrou como uma flecha no teu coração. E a partir daquele dia, você começou, aos pouquinhos, a viver uma nova vida. E ninguém nasce grande. Tem alguém que já nasce com 18 anos? Não. Uma criança, ela nasce um bebezinho, né? Quando você nasce de novo, você vira um bebê, espiritualmente falando, um bebezinho de Jesus. E a santificação na vida do cristão, ela trabalha junto ali com o novo nascimento. E a santificação, eu posso dividir ela em duas etapas, para a gente começar aqui no estudo de hoje, 2 etapas. Nós temos ali a santificação, grave bem isso, a santificação inicial. Sabe aquela santificação que você passa no início da sua conversão, que você quer buscar mais de Deus, você quer aprender a palavra, você quer ler, meditar na palavra do Senhor, você quer orar mais, você quer buscar mais e você nem sabe mais ou menos o que tem que fazer, e você precisa de ajuda, você precisa da ajuda do seu pastor, você precisa ali da ajuda de alguma líder, se você for mulher, para conversar, você precisa ali de ajuda para orar, como é que eu oro, como é que eu busco, por quê? Porque você é um bebê, espiritualmente falando, que está começando ali, e você começa ali no processo da santificação inicial, você começa a dar os seus primeiros passos no Evangelho. Mas o interessante é que quando eu olho para esta tela, 3 partes aqui é um ato exclusivo de Deus. Deus te salva, Deus te justifica, Deus te regenera, Deus te leva para a glorificação. Para quem não sabe, a glorificação é vida eterna. São etapas que Deus te leva, te ajuda, mas na santificação, não é Deus somente que opera. Porque na santificação inicial sim, Deus, Ele te dá a oportunidade para conhecer o Evangelho, para conhecer a palavra, para dar os seus primeiros passos, mas a santificação, eu disse que são 2 etapas, não foi? A primeira qual que é? Inicial. Santificação inicial. A segunda etapa da santificação é progressiva. Porque a santificação, ela só vai acabar na minha e na sua vida quando nós chegarmos ali na glorificação, quando o Senhor nos chamar. Mas enquanto nós estivermos aqui nesta terra, a santificação ela vai trabalhar de uma forma poderosa na minha e na sua vida, mas não vai ser só Deus que vai trabalhar. Até ali na justificação, você consegue se justificar? Quem consegue? Ninguém consegue, só Deus pela sua misericórdia. Você consegue se regenerar, nascer de novo, sozinho? Não, só Deus. Mas a santificação, você consegue se santificar no seu dia a dia? Sim. Então todos nós já passamos pela santificação inicial. Mas agora todos nós, como igreja, nós estamos passando pela nossa santificação progressiva, todos os dias, e só vai acabar no dia, como diz o pastor Miguel, que o Senhor chamar o seu número, ou ele vier buscar a sua igreja, Jesus vier buscar a sua igreja, aí você vai ser santo por completo.
Alguns erros que às vezes nós cometemos por não entender a palavra do Senhor, por isso que eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós imaginamos que nós temos que andar em santidade para ser salvo, né? Nós achamos assim, eu tenho que me santificar todo dia, para o Senhor se agradar de mim, ter misericórdia de mim, e permitir que eu entre na glorificação, que é a salvação eterna. Mas a verdade é que eu só me santifico, não para ser salvo, porque eu já fui salvo ali, na justificação, na regeneração, mas eu me santifico, porque eu sou salvo. Você entendeu a diferença? Você não se santifica para alcançar a salvação, mas você se santifica justamente porque você é salvo. E você começa realmente como um bebê. E só pode se santificar quem nasceu de novo. Você já viu algum morto andar? Algum morto falar sozinho? Às vezes na igreja, pode até haver alguns enganos. As pessoas se vestem como crente, fala como crente, louva como crente, às vezes até prega como crente, mas não passou pelo processo da justificação e da regeneração. Mas quando eu passo por estes processos da salvação, quando eu vivo este processo, quando eu vivo o processo da salvação e eu sou regenerado, eu começo a andar em santidade. E é isso que pega. Muitas pessoas ficam com dúvida também, e agora eu vou abrir. Vocês entenderam? Falei muito rápido? Eu fiz uma ensinação. Eu disse aqui, pastora, que às vezes eu tenho esse chamado, né, de pregar a palavra, e agora a pastora também, essa ideia da pastora Zilda, de trazer estes ensinos para a igreja, e às vezes eu junto, né? Eu começo ensinando, termino pregando, né? Ou eu prego, depois eu ensino. Então, junto os dois, fica pregação com ensinamento, fica uma ensinação, né? O ensinamento com pregação, uma ensinação, tá tudo certo. E às vezes a gente corre um pouquinho, porque a gente tem isso. Mas vocês entenderam? Mas vamos lá, qual que é o primeiro texto que o Senhor... Quem consegue ler para a gente Efésios 1:4? Quem achar, pode levantar a sua mão e já pode ler. E conforme nós fomos ministrando aqui agora, eu vou pedir para você que tem alguma dúvida sobre este tema, santidade, você fica na liberdade de levantar a sua mão, eu vou até você, e nós vamos aprender juntos, tá bom? Nós vamos aprender juntos, porque Jesus, quando ele ensinava, ele também permitia que as pessoas falassem, perguntavam, né? E o interessante de Jesus, este é o meu espelho, lógico que eu nunca vou chegar a ser como Jesus, mas Jesus, ele pregava, ele ensinava, né? Não como os escribas, né? Diz a palavra que ele ensinava com autoridade. Ele tinha tanta autoridade que quando começaram a ter aquela ideia de prender Jesus e mandar os soldados ali para prender Jesus, ali o Sinédrio, os soldados voltaram ali para os seus mandantes de mãos vazias. E perguntaram para os soldados, por que vocês não trouxeram Jesus com você? Sabe qual foi a resposta daqueles soldados? Porque nós nunca ouvimos alguém falar como este homem fala. Porque a palavra de Jesus, meu irmão, quebrava a pessoa no meio. E ela no mais íntimo, no mais profundo. Dividia tudo. Alguém achou a passagem? Pode ler para a gente. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Você viu como diz a palavra? Que o Senhor já nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Fala de amor, fala de obra, fala de projeto. A salvação é um projeto de Deus. E quando eu ando em santidade, meu irmão, surgiu essas perguntas, a gente pode até seguir aqui como parâmetro, sobre pessoas que uma hora andaram no Evangelho, e de repente ela se afastou, ela caiu. E quando a gente fala de santidade, alguns erros que tinham no passado, alguns
teólogos, né? Até os teólogos às vezes se confundem nessa palavra salvação, por isso que a gente tem que ministrar mesmo para a igreja, porque é um assunto complexo, né? Se a gente for falar aqui de arminiano, de calvinismo, eu vou entrar na teologia, vai ser uma coisa enfadonha. Acho que eu falei um pouquinho aqui no primeiro estudo que a gente fez, não sei se os irmãos vão lembrar, mas quando eu vivo o evangelho ele transforma a minha vida. E teve já alguns teólogos que ensinavam que a salvação, a santidade, melhor dizendo, ela podia ser completa já nessa vida. Que nós iríamos ser perfeitos, andar sem pecar. E não consegue. O senhor consegue ficar sem pecar, pastor? Às vezes gostaria muito, né? Também gostaria. Às vezes a gente consegue por um tempo, né? Por uns dias, né? Por algumas horas, né? Sem pecar, né? Segundos. Mas a verdade é que mesmo a gente passando por este processo da santificação, vocês entenderam a santificação inicial? É quando o Senhor te dá a oportunidade para começar esta caminhada. Mas na santidade progressiva, às vezes tem os tropeços. Porque se eu for ler lá em 1 João, você não precisa abrir não, se eu estiver errado, depois você lê na sua casa, depois você me corrige. Capítulo 1, versículo 8, 9, 10. João fala, filhinhos, se alguém diz que não peca, é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado nos céus. E ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que eu estou falando isso? Porque tem um engano do inimigo que tem atuado dentro da igreja por falta de conhecimento da nossa parte, tá bom? Não vou eximir a nossa culpa não. Que é a culpa. Quantos já tiveram aqui um sentimento de culpa? Achando que não está fazendo certo. Achando que poderia fazer melhor. Levanta a mão de novo. Todo mundo. Todo mundo. Né? Pode falar, pastora. A pergunta, né? Você já falou isso. Onde é que eu estou errando? E fica aquela acusação, não fica aquela acusação? E às vezes o desânimo é tão grande, presbítero Luiz, que você perde até o ânimo de vir para a igreja. Que você fala assim, por que eu vou na igreja? Eu vou errar de novo? Repito, se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão. Eu vou ministrando, vou andando aqui na igreja, a gente vai conversando, tá bom? Você também, viu, Marina? Marina é minha esposa, lá em casa ela fica, eu não concordo com isso, eu não entendi. Então eu dou oportunidade para vocês também. Então, esse engano, essa acusação, ela acontece por quê? Porque muitas das vezes nós erramos, isso eu vou colocar você, no processo da santificação, que eu errei hoje. Eu já dobrei os meus joelhos e já pedi para o Senhor me perdoar? Senhor, me perdoa. Olha, não deveria ter dito aquilo. O que eu disse para minha irmã? O que eu disse para o meu filho? Né? Principalmente pai, sou pai de adolescente, às vezes a gente explode, né? O que eu disse? O que eu disse para minha esposa? O que eu disse para o meu esposo? Então, a santificação, ela vai me ensinar. Eu gosto de... Quando ninguém levantar a mão, eu vou ministrando, tá, igreja? Pode falar, presbítero. Essa acusação que traz dentro dos nossos corações, que é o próprio Espírito Santo que está te ensinando. Ele está falando que o Espírito Santo, quando nós erramos, isso é tremendo. Aí eu vou lá em Efésios, olha só que tremendo, quando a gente fala.
Ele disse que quando nós estamos com essa culpa dentro de nós, o presbítero disse isso, é o Espírito Santo nos levando à santificação, a reconhecer os nossos erros. Aí eu vou lá em Efésios 5:18, né? E o apóstolo ele fala para a gente, se eu tiver errado é um versículo a mais ou a menos, irmãos, eu não leio a Bíblia para decorar versículos, tá? Mas para entender o que ela está falando. Mas a Bíblia fala para a gente não entristecer, não vos embriagares com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E tem uns versículos antes ou depois, se o irmão achar, que diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, você sabia disso? E desde quinta-feira passada, eu tenho buscado isso, por quê? Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele está aqui agora, ele está me direcionando a dizer palavras para a sua vida, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer transformação para você. Então às vezes você está triste, mas você não ora. E quando você não ora, você abre uma brecha, uma legalidade, porque o pecado é isso, o pecado é uma brecha. Então o pecado na vida do cristão, essa é a diferença, não pode ser como que eu posso dizer, não pode ser algo que você faça sempre. O pecado na vida do cristão, eu vou dizer assim, nem sei se eu estou certo, é um acidente de percurso. É 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então Efésios 4:30. Então, quando nós estamos tristes, tem que perguntar, será que não é o Espírito Santo que está me quebrantando? Porque Ele é santo. E eu ia falar isso, obrigado presbítero. Porque quando a gente lê Levíticos, alguém gosta de ler Levíticos aqui? Alguém gosta de ler Levíticos? Quando o Senhor traz as instruções ali para os sacerdotes, eu vou pegar ali a figura do sumo sacerdote. Quando o sacerdote ele subia para adorar a Deus, eu estou procurando fazer isso, pastora, trazer esses estudos com uma referência do Antigo Testamento para o Novo, para a gente entender. Quando o sacerdote ele ia para a presença de Deus, ali para oferecer o seu sacrifício, para entrar no Santo dos Santos, ou para entrar ali no santuário, para oferecer incenso, para ministrar a bênção sacerdotal sobre a vida do povo, ele tinha que fazer algumas coisas. Você já leu na Bíblia que havia um utensílio criado ali no tabernáculo chamado bacia de lavar, ou pia de bronze, né? Que foram feitas ali com os espelhos das mulheres, não que era de vidro, tá? Para você entender, naquela época não existia vidro, espelho como nós conhecemos hoje. Mas os espelhos naquela época eram feitos de bronze, polido, né? Eles poliam o bronze e ali você via o seu reflexo, não como o espelho que você tem na sua casa, meio borrado, mas você via ali o seu reflexo. Então, derreteu ali aqueles espelhos e fizeram a pia de bronze. Encheu de água. O sacerdote quando ia, meu Deus, 21 e 17 já. Pode continuar, irmãos. Pode levantar a mão também, tá? Quando o sacerdote ele oferecia a Deus, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que lavar as suas mãos. Ele tinha que lavar os seus pés. Ele tinha que se banhar. Ele tinha que colocar a sua roupa sacerdotal. E na sua testa havia uma plaquinha. Uma plaquinha de bronze, se não me falha a memória, ou de ouro. Mas era colocado bem na testa do sumo sacerdote. Sabe o que estava escrito nessa placa? Santidade ao Senhor. Então quando eu falo de santidade, a nossa santificação na nossa vida, ela tem que ser diária. Desculpa aqui a colocação, mas eu vou até falar algo que você pode até achar engraçado, mas tem a ver com o que nós estamos pregando. O banho que você tomou ontem, gente já está rindo. O banho que você tomou ontem não serve para hoje. Não adianta você querer passar um perfuminho, um desodorante, né? Colocar uma roupa limpa. Não adianta, porque o banho de ontem não serve para hoje. Hoje você tem que tomar um novo banho.
O sacerdote, quando ele ofereceu o seu sacrifício a Deus e ia cultuar a Deus, ele tinha que se banhar, lavar as suas mãos, seus pés, se vestir lindamente ali com a roupa que o Senhor tinha preparado. Por quê? Porque a santidade ao Senhor, que hoje é transferido para a igreja, tá? Não é mais com Israel, não é mais com a tribo de Levi, não é mais com os sacerdotes, mas é com a igreja, que é sacerdócio real, nação santa, templo do Espírito Santo de Deus. Esta santidade que o sacerdote tinha que refletir para a igreja, para a nação de Israel. Imagina o sol batendo naquelas letras, que vinha de longe piscando, santidade ao Senhor. Hoje o Senhor transfere isso para a igreja, para as nossas vidas, para toda a igreja que professa o nome de Jesus, tem que ser santidade ao Senhor. Enquanto eu vou falando, se alguém puder abrir Hebreus 12, 14, eu quero que você leia também para a gente. Eu estou fazendo isso para você participar, tá? Hoje ninguém quer levantar a mão. Ah, graças a Deus. Vem cá, irmã, me ajuda. Voltando lá no Espírito Santo, que ficou aqui uma dúvida. Quando a gente entristece o Espírito Santo, ele se afasta da gente? A pergunta que a irmã fez aqui é muito boa. Ela disse, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, ele se afasta da gente? Resposta, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Então, quando você entristece, se você acha que de alguma forma você entristeceu o Espírito Santo de Deus, você tem que buscar a presença de Deus, você é a habitação do Espírito. E se o Espírito faz isso, tem um versículo na Bíblia que fala que ele intercede por nós, não é isso? Com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, quando a gente comete alguma falha, algum pecado, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão e correr para Deus. Não é deixar de vir para a igreja, não é deixar de orar, não é deixar de buscar. Porque nós erramos, irmãos, nós somos falhos. Alguém achou Hebreus 12, 14? Pode ler para a gente? Por favor, pode ler, irmã. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tradução nova, mas é boa. Este versículo, ele fala que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Regeneração é interessante, é importantíssimo na nossa vida, porque se nós não nascermos de novo, nós não podemos entrar no reino dos céus. Mas todos que nasceram de novo passam pelo processo da santificação. E você vai levar isso a sua vida até o seu último dia aqui na terra. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter paz com todos, né? Tem outro versículo, né? A gente não pode pegar um versículo isolado, né? Porque a Bíblia, ela é tremenda, ela explica a si mesma, né? E a gente não pode pegar um versículo, um texto, fora de contexto, para servir de pretexto, né? A gente tem que analisar a palavra. E algo que eu ia falar, que eu acabei esquecendo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 que nós lemos, diz: a igreja de Deus que está em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo, chamados para ser santo. Quando fala assim, aos santificados em Cristo, a gente tem que entender. Minha esposa, que é pedagoga, é professora, ela pode me ensinar se eu falar errado. A gente tem que entender, a pastora aqui também, nós temos que entender o tempo verbal da frase, tá? O tempo verbal da frase. Quando fala assim, aos santificados, está onde? No passado, né? Aos santificados, aos que já foram santificados, está no passado. Santificação inicial. E quando fala assim, aos santificados em Cristo, chamados para ser
santos está em que tempo verbal? Presente. E tem outros textos que você vai ver que fala de salvação, que está no futuro. Que o Senhor fala, ó, eu vou vos preparar lugar, né? Sempre quando a Bíblia fala algum texto que fala sobre santificação ou sobre salvação, ela vai falar no passado, no caso da santificação, presente e futuro. Então, ser santo é uma constância na nossa vida. E nós como igreja, muitas das vezes nós nos assemelhamos, sabe o quê? A igreja de Coríntio. Que era uma igreja carnal. Havia dissensões, havia briga, talvez eu abra um leque melhor. Eu vou tentar acabar, irmãos, 9h30, tá? 6 minutinhos. Então, se alguém quiser perguntar, que pergunte agora ou cale-se para sempre. Pode fazer, pastor. Nós lemos agora em Hebreus 12:14, portanto, tenha paz com todos. Até que ponto a gente é obrigado a ter paz com todos, ou pelo menos tentamos ter paz com todos? Porque, na verdade, nem é difícil ter paz com todos. Tem pessoas que não tem como você ter paz, né? Se possível, tenha paz com todos. Procure ter a paz com todos. Mas tem pessoas que mesmo que algumas pessoas você vai falar de Jesus, não tem condições, não tem, te leva para uma brincadeira, fica caçoando. Então você gosta de ter paz? Não, tem que ter paz. Tudo procure. Se é possível, tá? Se não der para você ter paz, está na mão de Deus. Né? Enquanto estiver em vós, tendes paz com todo. Enquanto, o que significa esse enquanto? Enquanto estiver ali na... Alguns a gente tem que ter paz, outros a gente tem que ter paciência. Tem um outro versículo também que fala, né? Se possível for, atende paz com todo, mas não se tampe o sol com a peneira, né? Alguma coisa assim que fala, né? É uma desculpa para não ter avisado, para ter paz. Às vezes a pessoa quer. Não quero falar com ele, mas você que é culpado, não é culpado da pessoa que está aqui. Então, esse negócio que falou aí do Espírito Santo, se afasta ou não, nós trazemos para nós, seria mesmo que alguém da sua casa, da sua família, deixou chateado, deixou triste. Aí, essa pessoa tem que sair de casa? Não, porque a casa dela é ali, tem que conviver com o amor que você querido e se tem. A pessoa não vai para casa, vai ficar ali, olhando para você e intercedendo aí para você, para que você tenha uma regeneração. Não, aí você vê, são 1, 2, 3, 4, 5 frases, todas terminam com a ação, se não tiver ação da gente. É verdade. É que esse é um assunto meio complexo sobre relacionamento entre irmãos, entre família, entre pais, entre filhos. Dá um tema legal também, né? Quem sabe no futuro, né? Mas eu quero encerrar este estudo falando sobre o Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda. Ele vai te ajudar, irmãos, a compreender as palavras. Parece que eu ministrei 10 minutos, irmãos, mas já acabou. Passa muito rápido. Mas qualquer coisa a gente continua na próxima, tá? 1 Coríntios 6:11 diz assim, vou ler aqui para ganhar tempo. Tal foste alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando fala assim, tais foste alguns de vós, por que ele fala isso? Porque uns versículos atrás, por exemplo, o versículo 9, tá? Diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele fala assim, tais foste alguns de vós. O que ele estava falando? Alguns de vocês aí da igreja, no passado, foi ladrão, idólatra, maldizente, mas agora, vocês já passaram pelo novo nascimento.
A sua vida mudou, a sua vida foi transformada. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava palavras torpes não fala mais, porque vocês fossem santificados, justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Que esta palavra, meu irmão, na sua vida seja só um gancho para você chegar na sua casa hoje, de preferência hoje, ou amanhã, depois, e falar: Espírito Santo de Deus, me ensina mais sobre a salvação. Eu quero aprender, Jesus, porque a santidade, sem santificação ninguém verá Deus, sem santidade ninguém verá Deus. Se eu não passar pelo novo nascimento, eu não posso herdar o reino de Deus, mas eu tenho certeza que eu fui chamado, que eu fui escolhido, que eu fui separado, que o Senhor Jesus me escolheu, me resgatou, lavou os meus pecados no sangue dele, no sangue carmesim de Jesus, e hoje as minhas vestes estão limpas, estão purificadas. Às vezes eu cometo um deslize, eu tropeço aqui, tropeço acolá, eu peco, eu falho, porque essa santificação, esse propósito, esse início que o Senhor me deu ali para viver a santificação, só vai acabar no dia que o Senhor me chamar. Então eu vou pedir para o Espírito Santo de Deus me ajudar, e Ele vai te ensinar. Leia a palavra, busque a palavra, ore, consagre a sua vida. O Espírito Santo está me impulsionando para ter uns dias de jejum essa semana. Jejue, pegue a sua Bíblia, busque, leia. Eu encerro aqui falando quantos livros da Bíblia você leu neste último mês. Este ano, vamos entrar no mês 8. Quantos livros da Bíblia você leu? Estava falando com a minha esposa, ela já está lendo pela segunda vez, começou esse tempo, já está lendo de novo, vai terminar a segunda vez. E você? Qual que é a desculpa que nós damos para não ler a palavra do Senhor? Eu não leio porque eu não tenho tempo. Não tem tempo? Quanto tempo você fica nas redes sociais, buscando ali, curiando acolá, vendo aqui, vendo acolá? Por que você não faz um jejum de celular, né? E pega a Bíblia na mão. Eu vou trocar o celular pela palavra do Senhor e eu vou pedir para o Espírito Santo de Deus me ensinar. Você vai ver a transformação que você vai ter na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele não está distante de você. Ele está próximo, ele está aí dentro de você. Você é a habitação dele. E ele quer ter comunhão contigo. Ele quer te levar em experiências maiores com Deus. Ele quer te levar em lugares que você nem imagina que existe. E eu estou falando aqui nas regiões celestiais. Busque a presença de Deus. E o Espírito Santo, ele vai te encher. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Passei 1 minuto, peço desculpas. Eu queria falar assim, uma coisa puxa a outra. Assim, a gente costuma, às vezes, falar, eu aceitei Jesus. Sendo que já ensinado também. Foi ele que nos escolheu.